Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que na super terça em Brasília, cresce a expectativa para a votação da PEC dos precatórios depois do STF decidir, por maioria, suspender o pagamento de emendas parlamentares. STJ decide derrubar a investigação das rachadinhas do caso Flávio Bolsonaro. E Garibaldo da Vila Sésamo se envolve em uma confusão por causa da vacinação nos Estados Unidos. Mas quando ele erra, não é por querer. Garibaldo é o amigo que a gente quer ter. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Abre essa edição de hoje falando sobre a super terça que está rolando em Brasília. E eu começo pela PEC dos precatórios, porque pode rolar uma reviravolta nesse caso. Antes de contar para você o que aconteceu, eu preciso te dizer que a votação dessa PEC está sendo discutida enquanto eu gravo esse podcast. Então, o resultado, se vai ser aprovada ou não em segundo turno, você vai saber amanhã com a Bianca Santos, ou você pode acessar o nosso site cbn.com.br para acompanhar em tempo real. Combinado? Agora, voltando a falar sobre a tal reviravolta, por maioria, hoje o Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução das emendas do relator, que é chamada nos corredores em Brasília como orçamento secreto. Essas emendas compõem o orçamento paralelo e têm sido chamado de orçamento secreto por falta de transparência na destinação e também nos gastos. E ela tem sido usada como moeda de troca junto de aliados para aprovação de assuntos importantes, como a PEC dos precatórios. E até agora votaram com a relatora desse caso, Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Só a Carmen Lúcia que depositou um voto diferente. Os demais só acompanharam Rosa Weber, que na sexta-feira pediu para suspender o pagamento dessas emendas. No voto de hoje, a ministra Carmen Lúcia considerou que a utilização de emendas como forma de cooptação de apoio político, além de afrontar o princípio da igualdade, põe em risco o sistema democrático. Hoje, em entrevista à Globo News, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não existe orçamento secreto e considerou a decisão da ministra Rosa Weber uma interferência em outro poder. Eu discordo da afirmação de haver um orçamento secreto. Por isso considero que a decisão da ministra Rosa Weber, com o máximo respeito que me merece, é uma decisão judicial digna de respeito. Eu discordo da decisão por fundamentos técnicos, jurídicos e políticos. A lei hoje prevê dessa forma, de modo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao se estabelecer algo diferente do que a lei determina e foi cumprido pelo Congresso Nacional e pelo Executivo, acaba por invadir, com todo respeito, uma competência, uma atribuição de outro poder. Ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Dias Toffoli. E esse julgamento vai acontecer até amanhã, às 23h59. E eu falei que essa decisão do STF é uma reviravolta, né? Porque isso não garante que alguns deputados continuem votando a favor do governo. Hoje à tarde, a Câmara voltou a analisar a PEC dos precatórios com um quórum bastante alto. 494 deputados estão aptos a votar e a maioria está presente no plenário desde o início desta tarde. E para garantir a aprovação da proposta em segundo turno, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez algumas manobras. Ele baixou, por exemplo, 2 atos no diário da Câmara para aumentar esse quórum. Então, como é que ficou? A mesa diretora permitiu que deputadas grávidas, parlamentares com problemas de saúde ou que estejam em viagem oficial possam votar de forma remota. E relembrando para você, na semana passada,
com quase 60 deputados ausentes, a PEC foi aprovada por somente 4 votos a mais que o necessário. E o governo calcula que hoje, com 19 deputados faltantes, a PEC receba cerca de 350 votos favoráveis no segundo turno e assim avance para o Senado. Mais cedo, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, foi ao Palácio do Planalto conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E na saída, Ricardo Barros falou que consegue aprovar a PEC ainda hoje. Reportei a ele a nossa contagem de votos para a PEC dos precatórios, a PEC do Auxílio Brasil, que vai ser votada hoje. Os prefeitos, relatei que temos centenas de prefeitos hoje em Brasília apoiando a PEC e que isso nos ajuda na aprovação. Nós temos, portanto, na nossa matemática, mais votos a favor neste segundo turno do que tivemos no primeiro turno. A votação correrá de forma tranquila, mas é uma votação longa. Alguns parlamentares estão em missão oficial, com fuso horário diferenciado, então nosso objetivo é ir o quanto antes. Falando agora mais profundamente sobre as articulações políticas para essa votação, a cúpula do PDT conseguiu reunir os deputados ontem à noite e fechou uma questão contra a PEC dos precatórios. O partido rachou na votação do primeiro turno dessa proposta na semana passada com 15 dos 24 votos da sigla favoráveis à PEC. E isso pegou todo mundo de surpresa. E a expectativa das lideranças do PDT é que haja uma mudança em 10 votos do partido. Já o PSB também passa por um processo de convencimento para a bancada votar toda contra a PEC dos precatórios. Mas o partido também tem um racha e um grupo de 5 dissidentes deve votar a favor dessa proposta. Veremos, né? Um assunto que está relacionado com essa votação da PEC dos precatórios é o pagamento do Auxílio Brasil, que é um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Esse benefício começa a ser pago no dia 17 de novembro e o valor médio desse programa vai ser de R$ 217. E vão ter direito a esse benefício todas as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. E a estimativa do governo é atender cerca de 14.600.000 famílias ainda em novembro. E essas regras que eu falei para você até agora foram publicadas hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União. E a previsão é que em dezembro o número de beneficiados passe para 17 milhões, com um valor de R$ 400. Mas para isso é necessária a fonte do financiamento que está justamente na PEC dos precatórios. Mas eu tenho que reforçar aqui para você algo importante em relação a esse benefício. Esse valor de R$ 400 é temporário e vai valer só até dezembro de 2022. E por uma coincidência do destino, assim, esse prazo bate exatamente com o ano eleitoral, né? Nos bastidores da política, o programa é visto como uma estratégia para o presidente Jair Bolsonaro conseguir aumentar a popularidade em ano pré-eleitoral. Porque isso dribla o teto de gastos para arcar com esse benefício que acaba estourando o limite de despesas e não tem a previsibilidade para depois de 2022. Então, se o presidente ganhar a eleição, ele vai arcar com o benefício político desse pagamento desse auxílio. Se ele não ganhar, aí a conta fica para o próximo governo. E ao longo da programação da CBN, nós ouvimos o economista e fundador da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco. E sobre esse assunto, ele disse que a PEC, que abre um espaço para o Auxílio Brasil, fura o teto de gastos. A PEC envolve a quebra do teto de gastos num valor aproximado entre 90 e 95 bilhões. E esse valor é muito maior do que o que seria necessário para pagar o Auxílio Brasil, mesmo nos R$ 400. Então, na verdade, esse espaço fiscal adicional que está sendo criado, certamente será usado pelos parlamentares para colocar aquelas tais emendas de relator, as malfadadas emendas de relator, que não constam do projeto de lei do orçamento de 2022. E mesmo assim, esse programa traz 9 modalidades de benefício.
3 compõem o núcleo principal, que é o benefício da primeira infância, a composição familiar e também a superação da extrema pobreza. Outros 6 benefícios englobam, por exemplo, auxílio esporte, auxílio rural e bolsa de iniciação científica júnior. Uma boa notícia é que esse novo programa social vai usar os próprios cadastros do Bolsa Família e do Cadastro Único. Então, na prática, todos os beneficiados pelo Bolsa Família em outubro vão ser incluídos automaticamente no Auxílio Brasil. Então não precisa ter correria para saber se você está ou não cadastrado nesse novo programa. Para fazer parte desse novo benefício, tem uma série de regrinhas para ter direito. Então a permanência no Auxílio Brasil depende da frequência escolar de 60% para crianças de 4 e 5 anos e de 75% para quem tem 6 a 21 anos. Além disso, precisa ter comprovante em dia da vacinação, acompanhamento nutricional de crianças até 6 anos e também é necessário fazer o pré-natal para gestantes. Para fechar a super terça em Brasília, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou um pedido do senador Flávio Bolsonaro e anulou as decisões e provas da investigação sobre as rachadinhas. Então, na prática, isso significa que o caso vai ser derrubado desde o início. A decisão foi tomada por 4 votos a 1. E relembrando você sobre esse caso, o filho do presidente Jair Bolsonaro é acusado de praticar o esquema na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E entre os ex-funcionários suspeitos de repassar o salário a Flávio estão o ex-assessor Fabrício Queiroz e parentes da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Siqueira Vale. Momento de falar sobre a tragédia que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Hoje, a maior parte dos destroços da aeronave que caiu já saiu de Caratinga, no leste de Minas Gerais. Segundo a empresa que foi contratada para fazer o reboque desses destroços, a fuselagem do avião já está a caminho do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. E a previsão é que o material chegue hoje à noite, onde fica o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Já os motores do avião vão ser levados para Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, para passar por uma perícia especializada. Já os resultados das perícias que ainda vão ser feitas pelo CENIPA vão ser encaminhados depois para a Polícia Civil de Minas Gerais, porque enquanto o CENIPA apura as causas do acidente com o objetivo de prevenir novos acidentes, a polícia procura identificar se há culpados nesse caso. E a polícia já identificou que um cabo ficou preso na hélice da aeronave. Mas o delegado Ivan Salles, que é responsável por esse caso, disse para nossa reportagem que ainda não é possível saber se essa fiação elétrica de fato pertence à torre de energia que fica próximo ao aeroporto. Antes do avião cair, a aeronave bateu em uma das torres de energia da CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais. Os investigadores também partiram para outros caminhos nesses trabalhos. Eles já ouviram o proprietário da empresa, que é responsável pelo avião, que se chama PEC Táxi Aéreo, e também vão ouvir pessoas que viram a queda da aeronave. E falando sobre a empresa responsável pelo avião, a PEC Táxi Aéreo acabou emitindo uma nota oficial sobre esse acidente. A companhia garantiu que a aeronave estava com certificado de verificação de aeronavegabilidade válido e também todas as manutenções em dia. Além disso, a PEC Táxi Aéreo reforçou que a tripulação era extremamente experiente e treinada. E o piloto tinha 33 anos de aviação e o copiloto tinha mais de 13 anos de aviação. E ainda conforme a empresa, a tripulação estava apta a voar com as horas dentro da jornada de trabalho permitida.
Bora falar agora da questão energética do nosso país, que eu tenho certeza que de alguma forma deixa você preocupado. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que não há risco de racionamento ou mesmo apagões em 2022. Ele deu essa declaração durante uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. E ele falou também que ações adotadas pelo governo, como importação de energia de outros países, ajudaram a conter a crise no setor energético. E de acordo com o ministro, os reservatórios que abastecem o país estão atualmente com 18% da capacidade. E a previsão é de que até novembro suba para 25%. As medidas adotadas permitiram que o país permanecesse com a segurança energética e com o fornecimento de energia para todos os consumidores. E a nossa perspectiva para o final de novembro é 25,4. Ou seja, não há nenhuma indicação que nós possamos ter qualquer problema em termos de racionamento ou mesmo apagão. Se nós tivermos a mesma escassez hídrica nesse período úmido que começou agora, nós vamos chegar com 42,6% em maio de 2022. Especialistas apontam que, de fato, as chuvas contribuíram para melhorar esse cenário, mas ainda é muito cedo para tanto otimismo. Sobre esse assunto, a nossa reportagem ouviu o Henrique Cassotti, que é vice-presidente de risco regulatório da Focus Energia. E ele ressaltou que ainda é preciso avaliar o período chuvoso pelos próximos meses antes de afastar a possibilidade de racionamento. A gente veio aí de meses bastante severos em termos de chuva e hidrologia muito abaixo da média. O final de setembro e o mês de outubro eles foram com chuvas acima da média, principalmente sobre o mercado sudeste, que trouxe uma reversão forte da parte hidrológica. Porém, ainda não é um cenário ainda de recuperação de armazenamento. O período úmido ele é um período ainda que vai envolver a chuva dos próximos meses. Então a gente vai ter que acompanhar aí os próximos meses ainda desse cenário de chuvas para garantir que estaremos aí no final de abril do ano que vem numa situação bastante confortável ou não. Ontem, o Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou um crescimento de 2% na carga elétrica brasileira para o mês de setembro, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico considera o resultado como positivo e também como um indicativo de melhora no cenário da crise hídrica atual. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 0,71% aos 105.523 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em queda de 0,80%, cotado a R$ 5,496. O euro terminou negociado a R$ 6,373, com uma desvalorização de 0,75%. No cenário internacional, a COP26, que é a Conferência do Clima, continua. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou da abertura de um painel. E o ministro, ele é chefe da delegação brasileira porque o presidente Jair Bolsonaro não foi. E durante esse evento, que está acontecendo em Glasgow, na Escócia, o ministro Joaquim Leite pediu recursos financeiros para combater as mudanças climáticas. O Brasil conseguiu nessa primeira semana mostrar movimentos importantes, ambiciosos. Eu acho que nós estamos conseguindo fazer negociações importantes, defendendo os interesses nacionais, principalmente em relação a financiamentos de clima. O Robson trouxe claramente essa preocupação dos 100 bilhões de dólares ano para os países menos desenvolvidos. O Brasil apoia claramente esse movimento de que a solução para uma nova economia verde, neutra em emissões, está no incentivo. Nós precisamos de mais recurso do que os 100 bilhões de dólares por ano. Você ouviu agora que o ministro do Meio Ambiente falou sobre uma complicada negociação que envolve um valor de 100 bilhões de dólares por ano dos países ricos para que países em desenvolvimento ou países pobres lidem melhor com as mudanças climáticas. Essa meta, inclusive, é bem antiga, mas ainda não foi alcançada integralmente. E esse é um dos pontos mais difíceis de negociação essa semana na COP26.
Então ainda não dá para saber se a gente vai ter alguma definição sobre esse assunto até o último dia do evento, que acontece na sexta-feira. Joaquim Leite também aproveitou esse momento da COP para cobrar uma liderança dos países ricos. O governo federal fez aí movimentos importantes em relação à sua NDC, neutralidade, metano, floresta, meta de desmatamento. Agora o momento é dos grandes países, União Europeia, os países ricos, aí o G7, mostrarem também um movimento claro para trazer uma solução, e a solução é econômica, a emergência é financeira. Você percebeu que em nenhum momento o ministro fez uma meia-culpa, né? Ele não falou em nenhum momento sobre o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Só que uma pessoa falou sobre esse assunto. O presidente do Senado, que também está em Glasgow, adotou um discurso diferente do ministro. Rodrigo Pacheco disse que o Brasil precisa sim assumir parte da culpa em relação à destruição da floresta e que existe sim uma crise de imagem da comunidade internacional em relação ao Brasil. Nós temos que fazer meia-culpa e temos que reconhecer nossos erros. Nós temos objetivos comuns e nós temos que pregar essa união na solução dos problemas, mas é muito importante sentarmos à mesa fixando uma premissa que é verdadeira, que é uma premissa real e que não pode ser ocultada. Nós temos um problema grave no Brasil de desmatamento ilegal das nossas florestas. O problema maior é o desmatamento ilegal, que alarma o mundo, que constitui uma narrativa consistente e forte em relação ao Brasil, que faz com que nós tenhamos uma crise de imagem em relação aos demais países, 194 partes dessa conferência que compreendem que nós temos um problema. Então, reconhecê-lo é fundamental. Ainda no cenário internacional, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou hoje, após um debate de várias horas, a abertura do impeachment do presidente Sebastián Piñera. E o motivo desse pedido é o vínculo do presidente com a venda de uma empresa mineradora, a Dominga, nas Ilhas Virgens, que é um paraíso fiscal. E esse caso foi revelado naquele conjunto de reportagens que foi chamado de Pandora Papers. E os parlamentares chilenos conseguiram reunir os 78 votos necessários para que a acusação avance ao Senado. Para você entender melhor, o processo de impeachment chileno é parecido com o trâmite brasileiro. Então, o processo precisa de maioria simples para ser aprovado na Câmara, mas no Senado são necessários 2/3 dos votos. E depois de ser formalmente notificado da decisão na Câmara, o Senado vai ter um prazo de até 6 dias para agendar a votação. E se a acusação for aprovada nas duas casas, o presidente vai ser retirado do cargo e vai ficar impossibilitado de exercer funções públicas pelos próximos 5 anos. Mas quando ele erra, não é por querer. Garibaldi é um amigo que a gente quer ter. Se você em algum momento já viu Vila Sésamo, você deve conhecer essa música. E logo quando você pensa nesse seriado infantil, eu tenho certeza que você se lembra do Garibaldo, que é aquele pássaro super simpático amarelo que aparece no programa, né? E por que do nada eu resolvi falar dele aqui no Panorama? Porque este pássaro inocente, coitado, ele se tornou o centro de uma polêmica anti-vacina nos Estados Unidos, você acredita? E eu vou te explicar bem essa história. Seguinte, ele, o pássaro, o Garibaldo, ele mesmo, fez uma postagem nas redes sociais incentivando a vacinação contra a Covid. Até aí, tranquilo, né? Ponto positivo para o Garibaldo. E o que parecia uma inocente campanha de conscientização acabou tomando outro rumo, porque os negacionistas apareceram. O senador pelo Texas, o Ted Cruz, criticou o que chamou de propaganda de governo para crianças. E ele não foi o único que apoiou essa ideia. O republicano recebeu o apoio de outras personalidades conservadoras dos Estados Unidos e também de pessoas contrárias à vacinação. E isso é importante porque a imunização nos Estados Unidos está estagnada em 58% da população protegida.
E o governo de Joe Biden luta para incentivar cada vez mais a vacinação. Mas o Garibaldo tem vários amigos, né? Ele não ficou sozinho nessa. Até mesmo o Oscar, que é o rabugento da Vila Sésamo, disse que a vacina não vai fazer mal e talvez dê apenas uma dor no braço. E até o presidente americano Joe Biden elogiou o Garibaldo e disse que ao se vacinar, ele deixa toda a vila segura. Já Hillary Clinton, que é ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, também falou em favor de Garibaldo em uma rede social. Ela disse: é um pássaro que ensina coisas às crianças, por exemplo, como se manter saudável. E é isso. E é isso mesmo, não tem segredo. Vacina salva vidas e Garibaldo tem tudo para ser amigo do Zé Gotinha, né? Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. E ao som do tema de abertura da Vila Sésamo, que foi escrito pelos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E eu preciso mandar um abraço para o ouvinte João Paulo Delvecchio, de Maringá, no Paraná. Ele disse que ama o podcast, ouve todos os dias e que vai indicar para todo mundo porque esse podcast é vida. E sabe o que é isso, João? Acho que agora é oficial. Você virou um Panolover de carteirinha. Então seja muito bem-vindo a esse mundo maravilhoso do Panorama CBN, viu? Obrigada pela companhia diária e um grande abraço para você. E não se esqueça que amanhã a Bianca Santos te espera na primeira edição do Panorama CBN. Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.